pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para um vlog arrumando a estante, que será um vlog arrumando a estante diferente dos outros, porque já tem alguns vlogs arrumando a estante aqui no canal, inclusive se você for acompanhando esses vlogs que eu faço arrumando a estante, você vai acompanhar até a evolução da minha estante. O último desses vlogs foi quando chegaram as duas estantes novas que ficam ali. E aí eu mostrei montando as estantes e rearrumando aqui, rearranjando as coisas aqui. Então a minha ideia nesse vlog, porque hoje eu vou pegar para limpar os meus livros. E sim, eu limpo livro por livro. Limpo umas 2, 3 vezes por ano só, mas limpo. Eu acho importante, desculpa, para conservar os livros, né? E aí, como eu vou fazer isso hoje, eu pensei em gravar um vlog. Na minha cabeça, vai funcionar bem. Se você estiver assistindo a esse vlog aqui, é porque a minha ideia deu certo. Porque eu não vou mostrar organização nem nada disso, porque isso vocês já viram em outros vlogs. A minha ideia é ir relembrando alguns livros e comentando sobre talvez fatos mesmo da minha vida, de quando eu estava lendo esses livros, conversar com vocês sobre memórias e sobre livros que eu quero dar dicas aqui para vocês. Enquanto eu for arrumando a estante, o que eu for pensando que é legal conversar com vocês, eu vou trazendo aqui. Vai ser um vlog de memórias e de dicas de livros, tá? Para todos os gostos aí. Então eu espero que você fique comigo nesse vlog e que você goste do resultado. Isabel Allende. Gente, ganhei 2 livros da Isabel Allende e eu nunca li nada dela, é um absurdo. Esse daqui, que é A Casa dos Espíritos, eu ganhei da Raquel, e Violeta ganhei do Cássius. Por qual vocês acham que eu devo começar? Me fala aqui nos comentários, preciso dessa ajuda, porque eu preciso resolver esse problema de nunca ter lido Isabel Allende. Tô lendo agora 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro que ele fala de... Eu preciso trabalhar enquanto eu converso, senão eu não vou acabar nunca essa arrumação, né? Mas é um livro que ele é uma história de família, né? De geração, de uma família. E aí, eu tô gostando muito, assim como eu gostei muito de Os Buddenbrook, do Thomas Mann, que é um livro também que fala sobre gerações de uma mesma família, assim como eu amo O Tempo e o Vento, que eu fiz até a oficina de O Tempo e o Vento, né? E a Isabel Allende, ela tem esse aqui, A Casa dos Espíritos, que pelo que eu saiba é um livro que ele traz essa coisa geracional, né? De mostrar várias gerações de uma mesma família. Então, eu acho que eu vou gostar, porque é um estilo de livro que eu particularmente gosto bastante. Mas vocês me falem aí nos comentários qual dos dois vocês acham que eu devo ler primeiro. Se é A Casa dos Espíritos ou se é Violeta. E aqui já até apareceu um outro autor, olha, Jorge Amado, que eu só li uma coisa do Jorge Amado até hoje, que foi Capitães da Areia. Eu nem tenho mais porque eu doei o livro, porque eu odiei Capitães da Areia. Eu sei que é o livro aí preferido de muita gente gosta, mas é uma questão de gosto, né, gente? Eu não gostei. E aí, por muito tempo, eu fiquei
com preguiça de ler outra coisa do Jorge Amado, sabe? Aí comecei a cogitar a possibilidade de ler algo novo do Jorge Amado para ver se realmente eu não me identifiquei com o autor ou se foi um problema que eu tive só lá com Capitães da Areia. E comprei esse daqui, A Morte de Quincas Berro d'Água, porque muita gente me falou que é um livro bem engraçado. Eu já assisti ao filme, tem uma adaptação desse filme, não sei se vocês já assistiram, e eu gostei da adaptação, então assim, comprei pra ver se eu faço as pazes com Jorge Amado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tô arrumando aqui também os meus livros do Machado, né? E eu tenho esses 3 boxes aqui, não sei se tá dando pra ver aí. Esse daqui que são com todos os romances e tem alguns contos. Aí esse daqui que é o box de contos e esse daqui que é o box de crônicas, né? Amo esses boxes aqui. Mas o que eu quero falar com vocês, na verdade, é sobre este livrinho aqui, olha. Quincas Borba. É o meu livro preferido do Machado e se você ainda não me ouviu falando dele por aqui, não me ouviu pregar a palavra de Quincas Borba, você vai ouvir agora, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Dom Casmurro é o livro mais famoso do Machado, né? E também é um livraço, eu tenho até imersão em Dom Casmurro lá no Pocket. Se você quiser ler Dom Casmurro e ter um conteúdo de apoio bem completo, depois dá uma olhada lá no Pocket, que é a minha loja de imersões literárias, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, amo Dom Casmurro, só que o meu preferido é Quincas Borba. Em parte porque uma parte da narrativa se passa aqui na minha cidade, que é Barbacena, então eu tenho esse apego emocional também com a narrativa, mas eu gosto muito da forma como o Machado ele descreve as emoções humanas nesse livro aqui, principalmente, sabe? É um livro que ele traz a história de um cara que ele é um cara do interior e ele herda uma fortuna do Quincas Borba, né? Na verdade, o protagonista se chama Rubião e ele herda a fortuna do Quincas Borba. Então, o Quincas Borba, de alguma forma, ele promove uma transformação muito grande na vida do personagem principal. Por isso que o romance acaba levando o nome do Quincas Borba, né? Porque tudo que acontece por causa dessa fortuna do Quincas Borba que fica pro Rubião. E aí o Rubião vai para a cidade grande, vai para o Rio de Janeiro, só que ele não tem aquela malandragem, né? Ele é um cara mais inocente, mais bobo mesmo. E aí a gente vai acompanhando as coisas que vão acontecendo com ele lá. Então a gente consegue perceber muito essa questão das emoções humanas durante a narrativa, das coisas que às vezes a gente acha que são pequenas coisas, pequenas malandragens, mas que podem destruir a vida de uma pessoa e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Enfim, eu acho que ele é um livro que ele tem um quê de humor, ele tem um sarcasmo, na verdade, nem é um humor, é um sarcasmo muito grande, só que ele passa uma mensagem muito profunda através daquele sarcasmo ali. Amo, gente, se você nunca leu Quincas Borba, leia. Vamos ler lá no Clube MSL esse ano, vai ser o último livro do Clube MSL de 2025 e eu estou muito feliz de poder ler esse livro e aprofundar nele com o pessoal lá do clube. Enfim, aí dei uma dica de clássico, agora eu vou dar uma dica de livro nacional. Eu sei que muita gente não gosta dessa autora aqui, que é a Margaret Atwood, mas eu gosto, é uma autora contemporânea que eu gosto da escrita dela. E eu gosto das narrativas que eu já li, né? Na verdade, eu li 2 narrativas dela. Eu li esse daqui, que é Vulgo Grace, e li O Conto da Aia. Gosto de O Conto da Aia também. Tem uma interpretação um pouco diferente do que se vê por aí da história. Eu tenho um texto sobre O Conto da Aia. Eu vou deixar o texto aqui, porque eu tinha um blog que há muito tempo tá lá, as moscas, que eu queria muito voltar a escrever no blog, só que eu tô sem tempo pra isso, né? E aí, mas tem uma resenha escrita de O Conto da Aia, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas o que eu quero indicar pra vocês é esse daqui, que é Vulgo Grace. É uma história baseada numa história real de uma mulher que ela foi condenada, ela foi acusada e condenada por ajudar a matar o patrão dela e a governanta da casa que ela trabalhava. E aí, depois ela vai contar a história dela para um outro personagem aqui e a gente fica na dúvida se ela realmente
ajudou, né, ela realmente cometeu esse crime, ou se ela foi condenada injustamente. E é muito interessante a forma como a narrativa é construída, porque a gente realmente fica na dúvida, sabe? E o propósito da Margaret Atwood nesse livro aqui não é dar respostas, tá? Então já adianto isso pra vocês. Mas a forma como a narrativa vai sendo levada e tudo que acontece e a própria narradora é muito interessante. E aí, além do livro ser interessante, tem uma série na Netflix, de uma temporada só, que se chama Alias Grace, que é o nome do livro em inglês, né? Em português ficou Vulgo Grace. E aí a série é muito fiel para quem gosta de fidelidade, né, nas adaptações. E é muito bom, muito bem produzido, os atores são muito bons, então eu super recomendo. Eu diria para você ler o livro primeiro, que é Vulgo Grace, né? E depois você ir lá, este livrinho aqui, ó. E depois você ir lá e assistir a série da Netflix de Conan. Uma outra dica para vocês aqui, Villette, da Charlotte Brontë. Eu quase não falo sobre esse livro aqui, né? Mas é um dos meus livros preferidos dela. Ela tem 4 romances publicados, né? Que estão aqui. O primeiro publicado dela foi O Professor, depois ela publicou Jane Eyre, depois ela publicou Shirley e por último ela publicou Villette. E este livro é incrível, tem até 2 edições dele. Essa daqui foi a edição que eu li pela primeira vez e essa daqui é a que eu vou reler no ano que vem. Esse aqui a gente ainda não tem nenhum projeto dele aqui no canal, nem em lugar nenhum não, mas em breve resolveremos isso, porque eu quero muito ler Villette com vocês, é magnífico, gente, já vai ficando de olho nesse livro aí nas promoções, ele é muito, muito bom mesmo. E o que eu quero falar com vocês agora é que chegamos aqui no momento de Humor dos Ventos Uivantes e a polêmica, hein, de Humor dos Ventos Uivantes. Essas aqui são as minhas edições de Humor, para vocês verem que eu gosto um pouco desse livro. E eu assisti ao trailer, não sei se vocês estão por dentro da polêmica, né, que saiu o trailer aí da nova adaptação e o trailer ele é super erotizado. E a galera caiu em cima, né? E com razão, porque assim, eu também não gostei. Eu não gosto dessa moda que tá agora de... Agora não, há um tempo, né? De erotizar tudo. Toda a história tem que ter muito sexo, né? Agora até, a gente brinca, até a história de fada tem que ter sexo. Nada contra quem gosta da história. Eu só tô falando que eu não gosto desse tipo de coisa. Na verdade, o que a gente fala, o pornô de fada, eu nem posso dizer se eu gosto ou se eu não gosto, porque eu nunca li, mas eu não tenho interesse também em ler. Mas enfim, eu não gosto dessa erotização exagerada que está acontecendo com tudo. E pegar uma obra como é O Morro dos Ventos Uivantes, que tem um potencial incrível de mergulhar na mente humana, nos labirintos da mente humana, sabe? Uma obra que fala sobre obsessão, que fala sobre o lado mais obscuro do ser humano. Você pega isso e transforma praticamente numa história pornô, que é o que parece pelo trailer, né, pelo teaser, não sabemos se vai ser isso mesmo, mas é o que parece. Eu acho uma pena. Eu vi uma menina falando na internet que, porque se você for prestar atenção, o título da adaptação, ela tá entre aspas, O Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas. Então essa menina falou que pode ser que, na verdade, não seja uma adaptação da história mesmo de O Morro dos Ventos Uivantes. Pode ser que seja uma moça que tá lendo o livro e ela começa a imaginar coisas na vida dela e começa meio que a enlouquecer enquanto ela tá lendo aquele livro e misturar a fantasia com a realidade, sabe? E aí que por isso que tá mais pra esse lado erótico e tal. Mas mesmo se for isso, eu não gosto, né? Não gosto dessa ideia. Vamos ver, né? Quando sair o filme. Não sei se eu vou correr pra assistir, não. Eu acho que eu vou esperar as primeiras opiniões saírem. Aí depois eu vejo se eu vou no cinema ou se eu espero pra assistir em casa. O que é que vocês acharam do trailer? Me conta aí, vocês que assistiram ao trailer de O Morro dos Ventos Uivantes. O que vocês acharam do trailer? Quero saber. Importantíssimo, esqueci de falar pra vocês que eu tenho imersão em O Morro dos Ventos Uivantes, lá no Pocket. Essa edição aqui é uma edição lá de Portugal, olha, que a Fran me enviou. Olha que linda!
Linda. E eu tenho uma outra edição que a Cris me enviou, que ela comprou na Bienal. Olha que bonita. Linda também, né? Enfim, eu tenho Imersão em Humor dos Ventos Vivantes lá no Pocket. Se você quiser realmente conhecer a essência da obra, vai lá no Pocket. Se vocês quiserem uma edição bem bonita para o Natal, essa edição aqui do Dickens, olha, tem um cântico de Natal ou um canto de Natal, uma canção de Natal, tem vários títulos, né, no Brasil. Aquela história dos fantasmas de Scrooge, que tem a adaptação, sabe? É essa história, a história mais famosa de Natal, eu acho que é essa do Dickens, né? Tem essa história aqui e tem também outras histórias de Natal do Dickens. É uma edição bem bonitinha, ela tem uns detalhes amarelos aqui, não sei se aí dá pra você ver direitinho. Ela tem umas ilustrações. É uma edição bem bonitinha, as histórias são bem aquele climinha de Natal mesmo, a guarda, a folha de guarda dela. Lindinha, é uma edição da Martin Claret. Então se você quiser aí já começar a pensar nas suas leituras de Natal, fica aqui minha dica. Fora que essa história do Scrooge, né, dos fantasmas que vão visitar o Scrooge no Natal, e aí mostram, né, fazem uma viagem com ele pro passado, pro presente e pro futuro. Para mostrar, né, que as coisas que ele fez no passado estão reverberando agora no presente, e se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, sendo avarento, enfim, ele vai ter um futuro péssimo. Então ainda é tempo de mudar, cabe a ele tomar as atitudes necessárias para mudar o futuro dele, né? É uma lição pra gente também, né? A gente leu esse livro no Membros aqui do canal. Várias coisas aqui dessa estante a gente já leu ou no Membros, ou no Pocket, ou no Clube. Tem a oficina agora MSL, né? Enfim. Mas é porque eu pego esses livros muito importantes, muito profundos, que tem muito valor, de fato, e eu gosto de ler esses livros com vocês. E aí a gente leu ele no Membros num Natal aí, não sei se foi 2024, mas tem lá, se você entrar no Membros, você vai ver a live dele lá. A gente conversou bastante. Vale muito a pena ler um canto de Natal, ou uma canção de Natal, enfim, um conto de Natal. Essa história aí do Dickens. Mais uma coisa, peguei aqui Crime e Castigo. Vocês sempre me perguntam da tradução, né, dos livros russos e tal, e vocês têm muita desconfiança da Martin Claret. As edições da Martin Claret, que são traduzidas pelo Oleg Almeida, que é o caso dessa daqui, agora ela tá vindo com uma capa toda vermelha. Vocês devem saber, é uma coleção, tem os Irmãos Karamazov, é a capa toda verde, Crime e Castigo é a capa vermelha, tem uma que é a capa roxa, enfim. Mas as edições da Martin Claret que são traduzidas pelo Oleg Almeida são traduzidas direto do russo e são maravilhosas. O Oleg Almeida é o meu tradutor preferido, assim. Ah, eu não falo russo, tudo bem, mas eu falo no sentido, quando eu tô lendo o texto russo, eu gosto de como a tradução dele soa pra mim, sabe? Não sei, eu confio muito no Oleg, gosto de outros tradutores também, mas eu gosto muito dele. Então, quando você se deparar com uma tradução do Oleg Almeida, lá na Martin Claret, pode ir sem medo, porque é uma tradução muito bem feita. Agora, tem algumas edições lá, por exemplo, o próprio Irmãos Karamazov, que eu citei, ele não é traduzido pelo Oleg Almeida, ele é revisado, se eu não me engano. E eu prefiro ler uma tradução direta, mas eu já falei sobre isso com vocês num vídeo aqui no canal, até recente. Você também não pode deixar de ler as coisas porque você quer a tradução perfeita, a edição perfeita, né? Isso não pode te impedir. Eu acho legal a gente prestar atenção em alguns aspectos assim do livro, de tradução, revisão e tudo mais, mas isso não pode te impedir de ler um livro. Então, tome muito cuidado com isso.
os livros que estavam de cabeça para baixo no box. E eu falei lá da Isabel Allende, né? Que é uma autora que eu ainda não li e pedi a opinião de vocês. Helena Ferrante é outra autora que eu ainda não li. E eu tenho 2 obras dela aqui. Eu tenho a quadrilogia, é quadrilogia mesmo, acho que é, né? Napolitana. E tenho também esse livro aqui, que é um livro individual, que chama A Filha Perdida. Quem já leu aí Helena Ferrante, me fala por onde começar. Eu começo pela série ou eu começo pelo livrinho aqui, que é só um livrinho separado, fininho? É outra autora que eu me sinto em dívida, sabe? É uma autora que muita gente gosta e eu preciso conhecer. Eu já até comecei uma vez a ler esse A Filha Perdida e eu tava até gostando, só que aí eu tinha outros compromissos, tive que parar. A gente que trabalha com literatura, às vezes a gente para de ler os livros, não é porque a gente não tá gostando, mas porque a gente tem outras coisas que a gente precisa priorizar. Afinal de contas, a literatura para mim não é só um hobby, ela é também um trabalho, né? Então, não dá para fazer só o que eu quero. E aí eu tive que parar. Mas aí eu quero, né, me programar para ler Helena Ferrante. Me digam aí qual livro dela, por onde eu começo. Começo pela Napolitana aqui ou eu começo pela Filha Perdida. Outra coisa, eu falei com vocês aí sobre o pornô de fada, com todo respeito. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu fui uma leitora voraz de fantasia. Vocês podem até perguntar ao Rudy aí nos comentários, que ele não me deixa mentir. Ele é dessa fase. E aí, eu já li muita coisa de fantasia. E essa série aqui, agora que eu tô arrumando aqui, eu quero falar com vocês sobre ela, porque é uma série de fantasia que tem muita qualidade, que tem muitas reflexões aqui. Então é uma coisa que une o lado da diversão, porque sim, eu concordo com quem fala que a leitura ela tem que ser diversão, ela tem que ser entretenimento, distração, e tem sim que ser tudo isso. Só que por que você não pode juntar isso com o lado do aprendizado, da sua evolução pessoal, através dos livros, das reflexões, das mensagens que os livros trazem? Você pode juntar as duas coisas, não precisa ser só uma coisa, sabe? É isso que eu defendo. E aqui é uma série que ela tem esse lado da diversão, ela é leve, fácil de ler, uma série de fantasia, como eu falei, mas ela tem uma construção bem feita, ela tem uma escrita que é bonita, ela tem os ensinamentos, as mensagens. Então é uma série mais assim, que eu vejo mais valor nela, sabe? Quando eu li esses 3 livros aqui, e na época tinha um boato de que ia ser lançado mais livros, né? Que seria uma série e não uma trilogia. Se chama Reckless, a série. A autora é a Cornélia Funk, eu nunca sei como é que fala o nome dessa autora, é uma autora alemã. E aí, eu não sei se ela lançou mais livros depois, porque aí depois eu fui parando de ler muita fantasia, né? E aí eu não acompanhei essa série aqui. Mas esses 3 livros que eu li, eu lembro que eu gostei muito. Eles têm uma inspiração em contos de fadas, tanto que a capa deles, que inclusive é muito bonita, né? Eles têm referências a contos de fadas. Aqui, por exemplo, é o Castelo da Bela Adormecida. Enfim, fica aqui uma indicação para vocês de uma série de fantasia que eu acho que ela une muito essa coisa da qualidade com a distração que ela proporciona. Vou dar uma outra dica para vocês agora, para quem gosta de romance policial. É essa autora aqui, olha, Tess Gerritsen. Ela é uma autora, a série mais conhecida dela é essa série aqui, que se chama Arizona Niles. Tem até uma série de TV com esse nome, né, que adapta algumas histórias dela e tal, mas eu ainda não assisti a série. Mas esses livros dela da série, eles são muito interessantes, muito bem escritos. É uma autora contemporânea, né? Aí pra quem fala que eu não leio contemporâneos, eu leio, gente. Eu só prefiro os clássicos, mas eu também tenho alguns contemporâneos que eu gosto bastante, que é o caso da Tess. Só que é uma série que ela é gigantesca, eu acho que ela tem mais de 10 livros. E quando eu comecei a ler a série, eu comecei sem saber que era uma série. Eu só peguei um livro, eu comecei assim, gente.
eu estava numa livraria no Rio de Janeiro. E aí eu ouvi as pessoas do meu lado conversando e o atendente lá indicando para uma moça, falando, esse livro aqui, dessa autora aqui, o pessoal tá gostando muito. E aí eu fiquei meio assim, sabe, quando a gente fica meio olhando, né, escutando a conversa dos outros. E aí eu vi que era essa autora. Fui lá, peguei o livro que o rapaz falou e comprei o livro e li o livro. Depois que eu descobri que era uma série. Na hora que eu tava lendo, eu vi que ele fazia menção a algumas coisas anteriores, assim. Mas enfim, né, descobri que era uma série. Aí eu fui comprando os livros de acordo com que eles iam entrando na promoção, só que eu acabei comprando poucos também. Eu acho que esse daqui eu até ganhei numa parceria que eu tinha com a Record, na época que eu tinha blog. E, enfim, né, com a Record. E aí eu fui lendo eles fora de ordem e pra mim não tem problema nenhum, eu tô entendendo a história. Tem um tempão, inclusive, que eu não leio nada dela, preciso ler. O que eu tenho dela aqui que eu ainda não li é esse daqui, ó, o Clube Mephisto. E eu indico pra vocês, assim, se você puder começar a ler do começo, né, pra acompanhar a série, vai ser ainda melhor. O primeiro livro dessa série se chama O Cirurgião. E ela também escreve thriller médico. Esse daqui, por exemplo, é um thriller médico, porque a Tess, ela é médica. É essa autora aqui. Ela é médica, então ela escreve. Só que eu preferi o romance policial mesmo. Mas, pra quem gosta desse tipo aqui de thriller médico, também fica aí essa dica de autora Tess Gerritsen. Procura aí, depois vocês me contam se vocês gostaram. Gente, eu sei que o sol tá meio ruim aí pra vocês, mas tá vindo um ventinho aqui tão bom, não vou fechar essa janela agora não, tá? Vocês já leram Kawabata? Contar pra vocês uma experiência do clube desse ano, né? Esse ano lá no clube, a gente leu esse livro aqui, olha, que é Mil Tsurus, do Yasunari Kawabata. Eu já tinha lido esse daqui, que é A Casa das Belas Adormecidas, e tinha adorado. Aí coloquei lá no Clube Mil Tsurus, né? Pra representar o Japão, que a gente tá fazendo uma volta ao mundo lá no clube esse ano. E aí foi um livro que ele causou meio polêmica e eu fiquei meio chateada, porque teve gente que odiou o livro e teve quem gostou muito também. Eu, particularmente, amei o livro. Até agora foi a minha melhor experiência no clube desse ano. Foi esse livro do Kawabata, que é o Mil Tsurus. E aí a gente ficou conversando lá no clube, né? Como que é curioso, assim. Porque esse ano a gente está tendo uma divergência de opiniões, uma divergência saudável, né? Que o pessoal a gente tem um grupo no WhatsApp e aí os clubetes ficam fazendo lá a lista deles de preferência. A cada livro que a gente lê, eles atualizam a lista deles lá. E aí, pra mim, Mil Tsurus tá em primeiro lugar. Tem gente que tá em último. Tem a Vivi, por exemplo, ela nem classifica, ela odiou o livro. Aí tem gente que tá ali no meio, tem gente que também tá entre os primeiros. E a gente ficou conversando muito sobre isso lá, como que é interessante que cada um realmente tem uma experiência e como é bom quando a gente pode conversar sobre essas experiências que são diferentes com educação, entendendo o ponto de vista do outro, conversar mesmo, né? Não precisa ser uma briga porque eu gostei, você não gostou e aquela coisa, né, que vira uma guerra, uma provocação. Não. Lá a gente conversa e quem gostou coloca os pontos, quem não gostou também coloca os pontos e a gente tenta entender o lado do outro, ou pelo menos a gente consegue enxergar aquele livro pelo olhar do outro. Às vezes a gente não concorda com a opinião, mas a gente aumenta, sabe? A gente abrange muito mais aspectos daquele livro ali quando a gente tem essa abertura para conversar sobre opiniões diferentes sobre livros.
E lá no clube esse ano, assim, todo ano, né, é assim, mas esse ano tá sendo bem gratificante esse lado, assim, de cada um ter uma opinião e as opiniões estão sendo muito divergentes e ao mesmo tempo todo mundo coloca o seu ponto de vista com muita educação e todo mundo escuta também com educação, enfim, tá sendo ótimo. Como é bom quando é assim, né? Todo mundo podia agir assim, inclusive nos vídeos no YouTube, né? Quando a gente dá uma opinião que a pessoa não concorda, né? Mas é muito bom. Inclusive, clube de leitura é muito bom por causa disso, né? Porque a gente pode debater, de fato, pontos de vista diferentes, porque eu tenho uma experiência que você não tem, que o outro vai ter outra, e aí a gente vai somando experiências nas leituras em conjunto, né? Enfim, reflexões. Enquanto eu vou arrumando minha estante, eu vou fazendo essas reflexões, por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui com vocês, porque a cada livro que eu vou colocando aqui, eu vou lembrando de histórias, eu vou lembrando às vezes do livro, ou de algum comentário que alguém já fez sobre o livro, ou igual eu falei agora da experiência do clube. Então eu queria fazer esse vídeo aqui de fato com essas coisas que eu vou pensando enquanto eu vou arrumando a estante, né? Agora, depois da reflexão, mais uma ajuda, a terceira ajuda que eu vou pedir pra vocês. Eu quero fazer esse ano, o mês do Halloween, pra mim, tá? Não aqui no canal. O conteúdo aqui no canal segue normal, eu não faço nenhum conteúdo especial de Halloween, não. Mas nas minhas leituras, eu gosto de fazer um mês que eu coloco leituras temáticas, tanto no Halloween quanto no Natal. E agora tá chegando outubro, né? Que é o mês do Halloween. Então, eu tô montando a minha TBR. No final do mês vai até ao ar um vídeo aí que eu vou falar qual vai ser a minha TBR do meu projeto de Halloween, para ver se eu consigo cumprir esse projeto. Porque quando eu falo para vocês, eu fico mais motivada a cumprir o projeto. Eu fico com vergonha de não cumprir. E aí eu tenho que colocar um King, né? E aí eu tô pensando se eu coloco... São 2 livros aqui que eu tenho dele, que eu quero muito ler, só que eu vou colocar um dos 2 só, eu acho. Se for para eu optar entre um dos 2, qual vocês acham que é melhor eu colocar para ler em outubro? Tudo é Eventual, que é um livro de contos, ou A Hora do Lobisomem, que pelo que eu sei é um livro de histórias separadas que formam uma grande história no final. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas se vocês já leram esses livros aqui, ou pelo que vocês conhecem desses livros aqui, qual dos 2 vocês acham que eu devo colocar na minha TBR? Me ajudem aí, vai comentando, tá, gente? Enquanto eu for perguntando as coisas pra vocês, vocês vão comentando aí, não tem problema fazer um monte de comentário, não. É pra ser um bate-papo mesmo aqui. Tô esperando a ajuda de vocês. Tava aqui arrumando os livros do Thomas Mann, e aí me ocorreu uma coisa pra conversar com vocês. A gente sempre tem o Thomas Mann como um autor muito difícil, né? Que tem muita gente que tem até medo de ler Thomas Mann e tal. Eu já li bastante coisa do Thomas Mann. Eu já li o Buddenbrook, A Morte em Veneza, Tony Kroger, já li Mário Mágico, Dr. Fausto, O Eleito. Então eu já li coisas dele que já deu pra perceber que às vezes a gente coloca umas verdades absolutas assim, e se a gente parar pra pensar, não é bem aquilo ali que a gente sempre fica repetindo. Thomas Mann, ele tem livros que são muito complexos mesmo, por exemplo, aqui Dr. Fausto é um livro dele que é bem complexo, mas é maravilhoso. Até agora, das coisas que eu li do Thomas Mann, é o meu preferido. Eu gosto de tudo que eu li dele, mas esse daqui, pela complexidade mesmo, é o meu preferido. Inclusive tem pocket dele aqui, se você quiser ter um conteúdo de apoio quando você for ler esse livro aqui, tem lá no pocket uma imersão. Mas tem livros também do Thomas Mann que eles são muito simples de serem lidos, como por exemplo esse daqui, olha, Mário e o Mágico, que é uma novela que essa daqui a gente leu no Membros. Estou falando, tudo tem conteúdo já, né? O canal já tem aí uns bons anos, então tudo a gente já tem conteúdo. E aí se você tiver no Membros aqui do canal, ou se você entrar no Membros, você vai ver lá a live que a gente fez sobre esse livro aqui. E ele é uma ótima porta de entrada, inclusive, para Thomas Mann, porque ele é bem mais simples. Todos os livros do Mann, eles têm aquela elegância, aquela escrita mais rebuscada, só que mesmo sendo elegante, rebuscado, eles têm níveis de dificuldades diferentes, pelo que eu já percebi com a minha experiência com o Mann. E aí tem coisas assim que são mais simples. Os Buddenbrook aqui, que foi o primeiro romance publicado pelo Thomas Mann, ele é um calhamaço, mas ele não tem uma escrita
tão difícil, sabe? Ele não é uma construção tão difícil como, por exemplo, aqui Doutor Fausto, que já é realmente mais difícil. Mas nada que você não vai entender, tá, gente? Ainda mais se você ler junto comigo lá com a imersão que tem no Pocket. Mas independente disso, você vai entender. Só exige um pouco mais da sua atenção, da sua interpretação, né? Mas o Buddenbrook não, ele é bem tranquilo de ler, por ser o primeiro romance mesmo do Thomas Mann, né? Agora, por exemplo, tem novelas igual aqui A Morte em Veneza, que aí já é um pouco mais complexo, uma novela que ela tem mais camadas na construção dela, sabe? Mas eu tava fazendo essa reflexão aqui, que a gente coloca Thomas Mann sempre como um autor muito difícil, e não, tem coisas mais... Ele é um autor rebuscado, ele é um autor que ele tem a complexidade na narrativa dele, independente se ela é mais fluida ou menos fluida. Mas tem livros que sim, são mais fáceis de serem lidos do que outros. Então, muitas vezes você foge aí de Thomas Mann achando que é tudo muito difícil. Não, você pode começar aqui pelo Mário e o Mágico. O Eleito também, que a gente leu no Membros aqui do canal também, recentemente, inclusive. É uma narrativa que não é difícil, ela tem um tom até meio, parece um conto de fada, assim. É a história de um papa. E uma história ficcional, uma história baseada num mito, né? Mas assim... Também não é difícil de ler, ela é diferente, tem uma construção diferente, mas ela não é difícil. Tem os Buddenbrook também, que é um romance geracional que eu falei lá do livro da Isabel Allende, que tem ali também o Gabriel Garcia Marques, que está por aqui, em algum lugar, está ali atrás, né, que também tem os 100 anos de solidão, que também é uma história que acompanha várias gerações de uma mesma família. Os Buddenbrook é isso, né? Você vai acompanhando gerações de uma mesma família, não é difícil. E aí você pode depois ir dificultando um pouco mais sua experiência com Uma Morte em Veneza, um Doutor Fausto, enfim. Eu ainda tenho livros aqui dele para ler. Eu tenho Sua Alteza Real, que eu ainda não li, e A Montanha Mágica. Os dois eu ganhei de seguidores. Muito feliz. E eu preciso ler esses 2 livros aqui. Em breve lerei. Eu tô sempre lendo Thomas Mann, né? Eu gosto muito. E o novo dele, né, o novo aqui no Brasil, que é o José e Seus Irmãos, o primeiro volume, né, foi lançado aí, também quero. Mas primeiro eu vou ler esses 2 que eu já tenho aqui, depois eu vou comprando mais outros do Thomas Mann. Ainda falta alguns, falta As Cabeças Trocadas, enfim. Quero ler tudo do Thomas Mann. E se eu fosse você, daria uma chance, não fique com medo, porque não é assim também, igual a gente sempre coloca como um autor super difícil. Não, tem coisas mais simples para você começar, tá bom? Aí do Mann, gente, eu já entrei aqui em George Martin, porque eu organizo a minha estante por ordem de sobrenome do autor, ordem alfabética, né? Pelo menos essa parte aqui, tem uma parte ali que é diferente, mas enfim. Eu peguei esse livro aqui, que é uma história de vampiros do George Martin, que se chama Sonho Febril. Para quem gosta dessas histórias de vampiro, assim, essa aqui é uma história. Ele tem um vampiro que ele tenta controlar os seus instintos, mas de qualquer forma é uma história de vampiro raiz. E é uma história que eu gostei muito quando eu li, então se você gosta desse tipo de história, vai vir em outubro aí, igual eu falei, né? Se você quiser um livro assim, mais... Ele não é de terror, não, mas é vampiro, né? Então a gente coloca ali como leitura temática de Halloween. Muito legal, viu? Sonho Febril, um vampiro bacana, do George Martin, que é daquele jeitinho, vocês conhecem, né? George Martin é o autor aqui de Crônicas de Gelo e Fogo, vocês sabem disso, né? Que por sinal, gente, eu desisti já. Vocês desistiram? Vocês ainda estão com a esperança de que ele vai terminar essa série? Eu já tô considerando que não vai ter final e que vai ser isso daí mesmo. E eu tô considerando que não vai ter final porque aquele final da série eu desconsidero, né? Eu não aceito aquilo como um final. Então eu já aceitei. Eu acho que não vai acabar não. Vocês acham que ele vai acabar? Me conta aí nos comentários. Uma sugestão de leitura de um conto para vocês. Esse conto aqui do Murakami chama Sono. Essa edição, inclusive, aqui é muito lindinha, uma edição da Alfaguara. Ela é toda ilustrada, bem bonita. A folha dela
É uma folha diferente. Eu nunca sei o nome das folhas, gente, o nome do papel. Mas enfim, é aquele papel que brilha, sabe? Muito bonita. Só cuidado porque, assim, tem spoiler de Ana Karenina, tá? Do final de Ana Karenina. Inclusive tem spoiler do final de Ana Karenina pra todo lado, né? E aí, é uma história que quando eu li pela primeira vez, foi o primeiro livro do Murakami que eu li na minha vida, uma sugestão do Rudy, inclusive, que adoro Murakami. E aí, eu fiquei, assim, desesperada com o final desse livro. E é uma sensação muito boa, porque eu já adianto que é um final aberto, tá? Então ele deixa a gente desesperado por respostas, mas não fica uma sensação ruim, fica uma sensação boa que você lê um conto tão bom, que você ficou tão imerso ali numa história maluca, porque a história é a história de uma moça que ela para de dormir e ela não sente necessidade de dormir, ela não sente falta disso. Ela simplesmente não precisa mais dormir. Só que aí, né, coisas vão acontecendo e tem toda uma questão assim de interpretação também, de como você entende a história, porque tem várias formas de entender essa história. Eu acho que eu tenho uma resenha desse conto aqui que eu falo sobre essas interpretações. Eu vou deixar a resenha linkada aqui. Se eu esquecer, vocês me pedem nos comentários que eu deixo. Ou então você procura aí no meu canal, tem uma lupinha aí. É só você digitar lá, sono, que aí vai aparecer o livro. Mas enfim, é muito legal, gente, é muito legal. E se você já leu, me fala nos comentários qual foi a sua interpretação para a história, tá? Porque eu acho interessante ver a interpretação das pessoas. Fica aí a dica, um conto aqui do Murakami. Muito legal esse conto, uma história rapidinha. Você lê isso em um dia, gente, é muito rápido mesmo, viu? Vocês já viram essa edição aqui de A Revolução dos Bichos? Porque tem várias edições de Revolução dos Bichos, 1984, O Morro dos Ventos Vivantes, os livros da Jane Austen, são livros que tem várias edições, né? Mas essa daqui eu acho muito legal, uma edição da Intrínseca, e eu não vejo as pessoas mostrando ela, quem me mandou ela foi a Evana. E ela é muito bonita, gente. Ela tem essa jacket aqui. E aí por dentro aqui, ela é capa dura, aí a capa dela é assim, olha. E ela é toda ilustrada. Aqui é a guarda, a folha de guarda. E aí ela tem ilustrações ao longo do texto, olha. Eu acho ela muito bonitinha. E é uma... Se não fosse a Evana me mandar, eu acho que eu nem teria conhecido essa edição, nem teria me atentado a essa edição. Olha. Ela é bem ilustradinha, bem legal mesmo. Tem ilustrações pequenas, maiores, de página inteira, mais assim, olha o Sansão. E ela tem até fitilho, ó, pra marcar, né, onde você parou. Enfim, como eu não vejo ninguém falando sobre essa edição, resolvi mostrá-la pra vocês. Eu tenho também a edição, cadê? Essa daqui que eu acho que é a mais bonita de todas, que é aquela com capa de tecido da Companhia das Letras. Ela tem um corte diferente, tá vendo? Mas por dentro ela é normal, né? Ela é o texto normal. Ela tem uns textos aqui atrás. A maior parte dessa edição aqui, na verdade, é de texto extra. Tem mais texto extra aqui do que a história, mas que a história é curta, né? E eu tenho essa edição aqui também, que foi a que eu li a primeira vez. E é aquela edição da Companhia das Letras mais normal mesmo, assim. Enfim, tem 3 edições aqui de A Revolução dos Bichos. Agora ela tá vindo pela Companhia das Letras como A Fazenda dos Animais, né? Enfim, vocês já leram esse livro? Maravilhoso, né? Também acho. Já anoiteceu. Eu tô aqui, acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas sujei de barbecue o meu vestido. Não vou trocar agora. Mas vim agora dar uma dica de literatura infanto-juvenil pra vocês, de muita qualidade, que é esse box aqui, olha. É o box de Desventuras em Série. Vou tirar aqui, vai cair tudo, peraí. É este box de Desventuras em Série.
Tem até uma série mesmo, não sei em qual streaming que tá a série, não sei se é Netflix, sei lá. Tem uma série, né, que eu não assisti, até comecei a assistir, mas acabei não terminando, mas enfim. Os livros são muito divertidos, é a história de 3 irmãos que são órfãos. Eles têm personalidades muito diferentes e eles têm talentos diferentes também. E eles vão aplicar esses talentos ao longo da narrativa para escapar das tramóias do tutor deles, que é o Conde Olaf, que é, no filme ele é feito, tem o filme também, né, além da série tem o filme, no filme ele é feito pelo Jim Carrey. E aí, ou eu tô confundindo, é na série que é o Jim Carrey, enfim, em alguma adaptação aí o Jim Carrey que faz ele. E aí o Conde Olaf é um cara assim, é um vilão de fato, só que a série toda tem um tom de humor, sabe? E aí essas crianças são muito espertas, muito inteligentes, como eu falei, cada uma tem um talento e elas vão usar o talento delas. Até a bebezinha, porque tem uma bebezinha aqui também, e ela também colabora ali na trama do jeito dela. Aí cada livro aqui, né, são 12 livros, 13 livros na verdade, cada livro é uma aventura dessas crianças. É muito legal, parece aquela coisa de sessão da tarde, que você tá lendo aquela historinha de sessão da tarde, só que ao mesmo tempo, como é uma literatura infanto-juvenil, ela tem muitos ensinamentos, tem uma moral, assim. E o mais legal de tudo é que, independente de você não ter uma criança para quem você vai ler esses livros aqui, eu li, eu mesma, né, pra mim, e ele tem uma mensagem que ela não fica clara para as crianças, mas para o adulto, não só uma, determinadas mensagens ficam claras para os adultos. Então é um livro que ele vai falar coisas para crianças, mas ele também vai falar coisas para os adultos, coisas que as crianças não vão alcançar, mas você como adulto vai alcançar. Eu gosto muito desse tipo de literatura infanto-juvenil que tem isso, sabe? Que o adulto também aproveita muito dela, não só para ensinar para as crianças, mas para si mesmo, para refletir para si mesmo. Divertidíssimo, gente. Eu super recomendo para vocês, tá? E aí, o Lemony Snicket, que é o autor, né? Que na verdade o autor se chama Daniel Handler. Lemony Snicket é um nome que ele usa para publicar as obras e tal. Ele tem uma série policial, que é essa daqui, que se chama Só Perguntas Erradas. Na verdade, são 4 livros, eu acho, ou 5. Eu tenho 3. Eu e as minhas séries inacabadas aqui, né? Mas é muito divertido, porque é uma série policial que ela vai colocando pistas, assim, e você vai respondendo perguntas ao longo dos livros. A série chama Só Perguntas Erradas e cada livro é uma pergunta. O primeiro é: quem poderia ser a uma hora dessas? Aí o segundo é: quando você a viu pela última vez? O terceiro é: você não deveria estar na escola? E aí tem os outros livros, né? Não sei se é mais um ou mais 2. E são todas perguntas erradas, e elas vão se provando perguntas erradas ao longo da narrativa, porque a gente vê que o Lemony Snicket, né, que está investigando as histórias aqui, ele toma caminhos errados, então ele sempre tem que recalcular a rota dele. Também uma série muito divertida, no estilo aqui da série do Desventuras em Série, né? Só que aqui uma série policial. E aí tem esse livrinho aqui, que é um livrinho extra, que ele vai apresentar alguns casos e ele não vai dar a resposta logo de cara. E aí no final do livro ele tem as respostas para os casos. Então você lê os casos e você tenta desvendar os casos. Aí depois você vai lá no final e você lê a solução do caso, você vê se você acertou ou não. É divertido, eu gosto desse autor, achei ele bem divertido. Passando por um livro aqui, agora, esse daqui, Geek Love, que eu não sei nem se eu já falei sobre ele aqui no canal, já devo ter falado há muito tempo atrás, mas é um livro que ele é tão maluco, assim, ele é tão... É uma mistura de maluquice com gore, aquela coisa nojenta, meio escabrosa, sabe?
Quando eu li esse livro aqui, eu li numa leitura coletiva de umas meninas que fazem um conteúdo aqui pro Instagram. Eu nem sei se elas ainda fazem conteúdo aqui pro Instagram. Agora eu esqueci o nome do perfil. Mas enfim, isso há muito tempo atrás. E aí a gente leu, tinha um grupo no WhatsApp, eu acho, que a gente comentava. Eu esperava uma coisa mais assim, sei lá o que eu esperava, só sei que é tudo muito diferente daquilo que eu esperava. Vocês já leram essa história? É uma história de uma família, os pais, eles têm filhos, eu não me lembro exatamente o que eles fazem, mas eles fazem, não sei se a mulher toma algum remédio, alguma coisa, para os filhos nascerem com algum problema físico, alguma coisa assim, sabe? Para que eles façam parte do circo dos horrores que eles têm. E aí eles criam aquelas crianças ali como aberrações mesmo, e é uma coisa, e isso lógico, né, mexe com a cabeça dessas crianças que vão crescer e tal, e aí coisas escabrosas, é o que eu posso dizer, vão acontecer. É um negócio tão... Você fica com nojo, você fica meio assim... Sabe quando você lê meio afastado do livro, com medo de respingar alguma tripa na sua cara? Mas não é uma coisa assim de terror, é uma coisa esquisita mesmo, é esquisito. E eu nunca falo sobre esse livro justamente porque eu não sei como falar sobre esse livro aqui. Só sei que foi uma experiência tão absurda. E normalmente eu gosto dessas experiências absurdas. Tem, por exemplo, o livro do Chuck Palahniuk, que é o Assombro. Não sei onde tá, deve estar pra lá. Que é um livro assim também, que ele é bem gore, e eu gosto. Tem um livro da Bora Shank, que é Coelho Maldito, que também é nesse estilo e eu gosto. Esse daqui eu não consigo definir. Até hoje, tem anos que eu li esse livro, eu não consigo definir se eu gostei ou se eu não gostei. E como eu nunca falo dele agora, passando pela Dark Side, né? Tô na parte da Dark Side aqui. Queria comentar com vocês. Vocês já leram esse livro aqui? Me contem aí o que vocês acharam dele, tá? Legal relembrar essa leitura aqui. Não sei se eu gostei ou não gostei, mas é legal relembrar essa leitura aqui. Enfim. Agora que eu tô organizando essa fileira aqui da Dark Side, que eu percebi, eu falei que eu quero fazer o projeto de Halloween, né? Pedir a sugestão de vocês dos livros do King. Tem 4 livros aqui da Dark Side que eu... Não, na verdade tem 5, olha. Que servem pro Halloween e que eu nunca li. Vocês já leram algum deles? Olha, esse daqui é Clássicos Japoneses Sobrenaturais. Esse aqui eu já vi um comentário, não sei aonde, dizendo que na verdade ele não é de terror, não é nada assim nesse sentido. Eu pensei que fosse, tanto por causa das imagens, tá vendo, da capa, como que é Clássicos Japoneses Sobrenaturais, né? Mas enfim, se vocês já leram, me conta aí se é de terror, como que é. Esse daqui também nunca li, Hex. É a história de uma bruxa, pelo que eu sei. Também tá em clima de Halloween. E nunca li essas 3 antologias também. Essa daqui, Ghost Story. Essa daqui foi até a Dark Side mesmo que me enviou. Muito interessante. Cheio de histórias ali de terror. Essa daqui, Pactos, que eu acho que também foi a Dark Side que me enviou. Esse livro aqui também. E esse daqui, esse eu comprei, que é aquele livro aquele Medo Imortal, de contos de terror de autores brasileiros. Deixa eu ver os autores que tem aqui. Lindo, olha, o corte dele é dourado. E aí, aqui na guarda tem os autores, olha. Deixa eu ver os autores que tem pra falar. Ó, tem Machado de Assis, tem Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é Noite na Taverna, que é maravilhoso, já li e super recomendo. Tem Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto. Aí tem Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida. Se vocês já leram esses livros, algum desses aqui, me conta o que vocês acharam, se eu devo colocar algum deles aqui, ou mais de um, no meu desafio de Halloween, tá bom? Eu ainda não fiz o vídeo mostrando as novas edições da Barnes & Noble que chegaram aqui pra mim. Eu acho que eu ainda não mostrei, não lembro, porque eu faço novos na estante muito esporadicamente, né, gente? Eu espero juntar bastante coisa, mas enfim,
chegaram novos livros da Barnes Noble aqui pra mim, que a Polly me deu. A Polly, quando eu postei lá no Instagram, que ela me mandou esses livros e mais alguns outros, ela me mandou uma caixa de livros, gente. E esses da Barnes Noble ela trouxe pra mim porque ela mora nos Estados Unidos, ela veio passar férias aqui no Brasil. E aí um monte de gente me mandou lá no direct, eu quero uma Polly pra mim. Pois é, eu tenho uma Polly na minha vida, que me dá livros da Barnes Noble. E aí agora, gente, eu tenho seis livros, seis livros, 7, porque esse pequenininho aqui também olha, que é o Quebra-Nozes, né, pequenininho, corte douradinho. E aí agora eu tenho o Alice, que eu já tinha antes, né, o único que eu comprei foi o Alice, os outros todos eu ganhei. Aí eu tenho também o Jane Austen, que foi a Polly também que me deu, se eu não me engano. Não tem o bilhetinho aqui, mas eu acho que o Jane Austen foi a Polly que me deu também. Aí eu tenho também os 3 romances das Irmãs Brontë, que tem aqui Jane Eyre, Morro dos Ventos Vivantes e Agnes Grey. Esse daqui foi a Fran que me deu. E eu tenho também este aqui, esse é novo, olha. Mulherzinhas, que foi a Polly que me deu. Tem Mulherzinhas e tem outras 2 histórias da autora. Esse daqui então é novo, que a Polly mandou pra mim. E esses 2 aqui também que a Polly mandou pra mim. Olha, ela me mandou os contos do Sherlock Holmes e os contos do Edgar Allan Poe. E o do Edgar Allan Poe, o corte é prateado. Olha que coisa mais linda. Todos os outros, o corte é dourado. Esse daqui, o corte é prateado. Lindo, né? E agora eu tô muito chique com 6 livros da Barnes Noble aqui pra mim, ó. Lindo. Agora 2 dicas de coleções que eu acho muito legais. São livros fininhos, vocês leem bem rápido. E eu também não vejo muita gente falar sobre isso, então vou dar essas dicas. Essa daqui é a coleção de novelas da Rocco, chama Novelas Imortais. E aí tem várias, eu nem tenho todas, mas eu tenho Os 7 Enforcados, A Fera na Selva, O Monge Negro, tá dando reflexo, né? Margot, Um Coração Singelo, A Espanhola Inglesa e Bartleby, o Escriturário. Muito legal essa coleçãozinha aqui, normalmente ela não tá muito cara e você lê bem rapidamente, são histórias bem interessantes. E essa coleçãozinha aqui que se chama Boa Companhia, ela é da Rocco, essa daqui é da Companhia das Letras, que eu também não tenho todas, mas tenho essas aqui que eu achei todas muito legais. Essa daqui que é uma reunião de contos de terror de autores brasileiros, se eu não me engano. Não são brasileiros não, mentira. É porque tem Machado de Assis aqui no meio. Mas são vários autores, tem Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Machado, Robert Louis Stevenson e o Guy de Maupassant e o Arthur Conan Doyle. Tem contos de terror aqui. Essa daqui que são contos fantásticos, que não são contos fantásticos, são contos que tem elementos fantásticos, muito interessante. Essa daqui são de autores brasileiros. Essa daqui, O Homem que Fazia Chover, do Drummond, contos do Drummond. Essa daqui, contos do Mia Couto. Essa daqui, Jorge Amado. Isso daqui não são contos, isso daqui são trechos de alguns romances do Jorge Amado. E são essas que eu tenho. Mas tem outras também, se você procurar na Amazon, você vai ver lá. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, compra pelos meus links, gente, que eu sempre deixo aqui embaixo no vídeo, assim, você me apoia, você não paga nada mais por isso, tá? Conto com a sua colaboração. Para o seu apoio valer, você tem que esvaziar o carrinho e só depois entrar em um dos meus links, tá bom? Fica essa dica. E uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês também, que eu vou colocar aqui em cima agora, eu tô vendo aqui, né, que eu tenho essas 2 coleções de contos de fadas, né, contos dos irmãos Grimm e conto do Hans Christian Andersen. E eu queria perguntar pra vocês têm o costume de ler contos de fadas? Eu ando pensando muito nisso e pensando quanto esses contos, eles muitas vezes são base para outras histórias que a gente conhece e como que esses contos de uma forma lúdica, às vezes até meio tenebrosa, porque alguns contos originais eles são bem tenebrosos, né? Mas como que eles nos ensinam sobre nós mesmos. Já pararam para pensar sobre isso? Eu tô querendo dar mais. Eu gosto de contos de fadas,
Eu tô querendo dar mais atenção a contos de fadas nos próximos meses, aí quem sabe ano que vem. Pensem nisso, viu, gente? Contos de fadas têm o seu valor, a gente precisa valorizar mais os contos de fadas. Finalizando aqui a minha arrumação da minha estante, são 9h20 da noite neste momento, demorei o dia inteiro, sempre demora o dia inteiro, também é bastante coisa, né, mas consegui finalizar, colocando as últimas coisinhas que faltam, que são esses bustos, que vocês sempre me perguntam aonde eu comprei, aonde eu compro os meus bustos, inclusive eu tô precisando comprar mais um, eu vou até entrar em contato com o Marcílio. Eu compro no Instagram do Marcílio, que é o Intelectus Bustos. E aí eu tenho este aqui, que é o Dostoiévski, muito bem feito, viu, gente? E o Marcílio, ele te atende sempre muito bem, sempre muito educado, muito solícito. Aqui, Machado de Assis. Esse daqui, inclusive, eu quebrei o óculos dele. O Marcílio me mandou outro óculos com a correntinha para eu colar, me ensinou a colar direitinho. E eu nem pedi. Ele que viu num vídeo, eu acho, ou numa foto, não lembro. E aí comentou comigo, eu vi que quebrou o óculos do seu Machado, eu vou te mandar outro. Então, assim, muito solícito mesmo. E este daqui é meu Tolkien. Ele vem com o cachimbinho solto, né? E a gente encaixa ele aqui, só que eu colei, que o Marcílio falou pra eu colar que ficava melhor. E aí eu tenho os 3. E ele tem outros lá, ele tem Saramago, ele tem Clarice Lispector, que é a próxima que eu quero comprar. Agora eu não lembro, mas ele tem vários outros lá. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela, depois vocês dão uma olhada lá no que ele tem. E vamos então finalizando aqui a arrumação da minha estante. Não, assim não vai dar. Uma pra cá. Tem que ficar de um jeito que eles vão aparecer nos vídeos. Acho que assim eles vão aparecer. Eu filmo de lá pra cá. Arrumação finalizada. Agora eu vou tomar um banho, descansar. Vou dormir, né? Porque já são 9h30 da noite. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.